Geralmente, nós brasileiros se alimentam de carne de vacas, porcos, galinhas, peixes e carneiros. Mas você já parou para pensar que a maioria desses animais não se alimenta apenas de outros animais? É isso mesmo, pessoal. Normalmente, nós nos alimentamos de herbívoros, que são animais que comem plantas, e onívoros, que comem tanto plantas quanto outros animais. E os carnívoros ficam de fora do nosso prato. Mas por quê? Oi, pessoal! Aqui é do Descobre Aí. Nós amamos coisas sobre carnívoros e culinária, e essa pergunta nos deixou pensativos, achando que já conhecíamos a resposta. Mas, na real, existem motivos bem legais para explicar por que não costumamos comer carnívoros. A primeira razão pela qual a gente evita comer animais carnívoros, que era o que eu imaginava antes de pesquisar para esse vídeo, é a segurança, ou melhor, a falta dela na carne desses animais. Quanto mais os animais vão vivendo, eles podem acumular coisas ruins como parasitas, micróbios e metais pesados. Alguns desses elementos podem ficar no corpo deles e causar problemas. Quando um animal se alimenta de outro, ele acaba absorvendo essas coisas ruins do outro. E quando um terceiro animal se alimenta desse, ele pega tudo isso junto. A ideia é que se alimentar de animais que se alimentam de muitos outros pode nos expor a mais desses elementos ruins, o que não é nada saudável. Agora, sabemos que algumas espécies carnívoras têm altos níveis de elementos nocivos, o que pode torná-los perigosos para consumo humano, mas não temos provas de que isso se aplica para todos os carnívoros. Então, vamos para a segunda hipótese, o sabor. Pode ser que os animais que só se alimentam de outros animais simplesmente não tenham um gosto muito bom para a gente. Falando sobre o sabor, vamos entrar no mundinho da culinária. Tem algumas razões para a carne de carnívoros não ser muito gostosa. A primeira é a textura. Carnívoros são tipo máquinas de caça, magros e fortes, porque precisam ser rápidos para pegar suas presas. Quanto mais magro e forte um animal é, menos gordura gostosa ele tem e mais fibrosas são as carnes, o que as deixa mais duras. E nós, humanos, normalmente não curtimos carnes duras. Além da textura, tem também o sabor em si. O que o animal come pode afetar o gosto da carne. É por isso que algumas pessoas ligam se o gado comeu capim ou grãos. Talvez algo sobre se alimentar de muitos outros animais, seja algum componente ou alguma reação química, deixe a carne com um gosto ruim. E tem até alguns relatos que confirmam isso. Quem já experimentou ursos em diferentes épocas do ano diz que os ursos da primavera que comeram frutas têm gosto melhor do que os ursos do outono que comeram peixes. Falando em peixes, tem uma exceção grande nessa ideia de que a gente não come carnívoros. Tem vários tipos de peixes que a gente come, que só comem outros bichos e eles não têm um gosto ruim, pelo contrário. Então eu diria que essa hipótese do gosto não cola muito para todos os carnívoros. Voltando para o nosso mundo, a terceira hipótese é a ineficiência. Hoje em dia, para produzir carne o suficiente para alimentar muita pessoa, a gente tem que criar animais. E fazer isso com carnívoros não faz sentido, eles nos veem como comida. Mas o maior problema é que criar carnívoros é meio desperdício. Se você dá, digamos, 10.000 calorias de grama para uma vaca, a maior parte disso vai só manter ela viva e tipo 10% vai criar carne. Então, dessa grama toda, você tem só umas 1.000 calorias de carne bovina. Se você dá essas 1.000 calorias de carne de vaca para, sei lá, um tigre, você só vai ter umas 100 calorias de carne de tigre. É mais fácil comer a carne diretamente. Até comer plantas é mais eficiente, mas isso é outra conversa. Essa ideia de ineficiência é a única que realmente faz sentido, principalmente porque a gente come peixes carnívoros. No mar acontece a mesma coisa, mas a gente pegava os peixes que aparecem, não criamos eles, então a ineficiência não era tão importante para a gente nesse caso. Existe outra teoria sobre a razão de não comermos animais carnívoros, a religião. No judaísmo, não é permitido o consumo de predadores, e no budismo coreano, eles evitam animais com garras ou presas, o que inclui muitos carnívoros. Às vezes, práticas religiosas começam como rituais e depois se tornam hábitos comuns. É possível que evitar carnívoros na dieta tenha seguido o mesmo caminho, embora possa haver outros motivos para essas regras religiosas, como questões de segurança ou pelo menos a percepção de que pode ser perigoso comer esses animais, também pode estar relacionado ao gosto. Se a carne de carnívoro é considerada arriscada para consumo, é possível que tenhamos desenvolvido nojo a ela. Assim como não gostamos muito de comidas amargas, uma vez que muitas delas contêm substâncias prejudiciais à saúde humana.
Para resumir, esse mistério da comida de carnívoro é bem complexo e, como ninguém está realmente estudando isso, não temos uma resposta clara para explicar por que a gente come vaca e galinha, mas evita tigre e águia. Mas essa pergunta é um bom assunto para refletir. E eu, por exemplo, curti ficar mastigando as possibilidades.